Sede da tua presença, na beleza da tua santidade. Meu Pai, como eu te amo, acima de tudo. Que meu coração deseja é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade, a tua presença incomparável.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos nossos irmãos, telespectadores, né? Que estão aí do outro lado da tela. É um prazer imenso estarmos desde Palhoça com esta live, o programa Caminhando com Jesus. É um privilégio para nós e queremos que seja uma bênção no teu lar esta live, esse programa, e que Deus possa tomar o controle, abençoar, que as palavras ditas aqui possam ir no profundo de cada coração. Então, desde já, queremos pedir que você possa compartilhar esta live com seus contatos, seus amigos, irmãos. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu gostei aí, né? Seu like aí, seu gostei, porque vai ajudar o canal a estar crescendo cada vez mais e alcançar mais vidas, né? E é um privilégio estarmos aqui, o pastor Edival, né? Uma boa noite, que Deus possa nos dar uma boa live, né? Eu creio que é uma expectativa sempre podermos ter a palavra de Deus, não é mesmo, pastor Edival? Glória a Deus, irmão Ulisses, é uma bênção, realmente. A gente sempre procura, em cada lugar que a gente for, ter a live e procurar a gente mesmo fazer. E a gente sabe que Deus tem nos dado a graça e a bênção de poder explanar muitos assuntos que têm ajudado muitas pessoas. E a palavra, ela é uma semente. Lucas, capítulo 8, versículo 11, diz que a palavra de Deus é a semente. Então, se esta palavra é uma semente, ela tem que encontrar um terreno bom, um terreno fértil, um terreno que venha produzir. E eu espero que nesta noite, esta palavra encontre o teu coração preparado. E quando você ouvi-la, ouça de bom grado. Você será abençoado, teus filhos, teus netos e teus bisnetos. Então esta bênção vai a você, e não só a você, mas a sua família. Glória a Deus, que bênção, né? Então, vamos compartilhando, vamos comentando também para que possamos interagir. E se você tiver alguma pergunta concernente ao assunto, pode fazer aqui no chat mesmo, né? Aqui na nossa interação. E eu creio que vamos crescer ainda mais, né? Já temos 36 computadores ligados, nós podemos crescer muito mais somente no campo onde o pastor Edival atende, né? Tem muitos irmãos. Então eu creio que você pode compartilhar. Às vezes o irmão esqueceu ainda, está chegando em casa, então vai compartilhando, que vai chegando no celular dele ali o compartilhamento. E ele vai abrindo e vai ser uma bênção para todos nós. O pastor Edival vai entrar no assunto, queremos um maior engajamento, né? Queremos que mais pessoas estejam acompanhando, porque será mesmo uma grande bênção, né, pastor Edival? Sim, graças a Deus. O nosso assunto é a continuidade do assunto que eu tive em Butiá. É o Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 63, onde Jesus Cristo disse que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vê? E a minha pergunta é, e as tuas palavras? Elas são Espírito, mas e será que são vida ou são para a morte? Vê? Então Deus nos deu um poder muito tremendo, irmão Ulisses. Porque Romanos capítulo 10, versículo 8 diz que a palavra está junto de ti, na tua boca. Deus nos deu este poder. E eu quero fazer umas pequenas perguntas, porque no livro de Provérbios, Salomão, no capítulo 26, lá no versículo 2, talvez você nunca leu esta escritura. Talvez você nunca passou por ela. Talvez você nunca parou para meditar nesta palavra. Nesse versículo, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Tem que haver uma causa. Então, por que razão as pessoas são atingidas por problemas? Por que razão os problemas batem à porta das pessoas?
Agora, Tiago, capítulo 1, o versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que vem de Deus? De Deus vem toda boa dádiva, de Deus vem todo o dom perfeito. Isto é, Deus não é a causa dos problemas de ninguém. Deus não é a causa dos problemas de ninguém. Em São João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz: o ladrão, diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha para que Jesus Cristo veio. Veja, eu vim, disse Jesus, para dar vida, e vida com abundância. A maldição sem causa não vai vir. Mas eu pergunto, quem abre a porta da tua casa? É você. Quem permite entrar? É você. Quem escancara as portas para as coisas erradas? O profeta William Branham disse que Deus não adoece seus filhos. Porém, Deus permite que o diabo açoite um filho para trazê-lo de volta ao lar. Permissão. Então, todos os problemas ou males têm que ter uma causa, pois não há mal sem causa. Glória a Deus, que tremendo, né? Eu ia hoje escutando a Bíblia em áudio para ir trabalhar, e aí Gênesis, né, escutando Gênesis, e achei muito importante, porque quando Deus falou para Abraão que todos que abençoassem ele seriam abençoados, e todos que amaldiçoassem seriam amaldiçoados, né? Porque é uma semente que é lançada, mas que quando é um filho de Deus, que tem a proteção de Deus, aquilo não vai vingar naquele terreno, porque não é feito para nascer aquilo, né, pastor? Então Abraão tinha aquilo, aquela proteção, né? Quem lançava que ia ser amaldiçoado, né? Porque quando uma pessoa fala, ela fala daquilo que lhe é próprio. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Natureza, né? É a natureza dele. Quando uma pessoa amaldiçoa, é porque ela é maldita. Não é a pessoa que ela falar que vai ser amaldiçoada. Ela em si já é maldita. Agora, se a pessoa receber aquela semente que ela lançou, e ela ouvir e ela crer na maldição, então aquilo vai brotar naquela pessoa e ela vai ser amaldiçoada. Pois é, né? Assim como, se ela ouvir uma palavra de vida e ela crer naquela palavra, ela terá vida eterna. Aleluia, que coisa tremenda, né? Então, eu creio que agora já estamos indo para 60 computadores ligados, e eu vou ler alguns comentários aqui, ouvirmos mais um hino, e aí o senhor vai entrar no assunto, né? Eu creio que vai ser muito maravilhoso. Então, é lembrado aqui no chat, né, pelo tabernáculo aqui, pelo canal, que você pode pedir oração aqui através do chat. Faça o pedido de oração se tem uma necessidade, né, crendo que vai receber a bênção, não somente por um costume, né, pastor, de colocar o pedido, mas tem que haver uma fé realmente. Se eu escrever esse pedido e for lido lá e for orado, eu vou receber a minha bênção. Então, nunca escreva só por escrever, né, como um costume de pedir oração, mas eu creio que por fé, realmente, porque a oração, diz a Bíblia, salvará o doente, né? E a irmã Daléia está conosco aqui já e diz: Deus abençoe a todos. A irmã Mary está acompanhando e diz: boa noite, amados, assistindo de Palhoça. E que esta seja mais uma live abençoada. Glória a Deus. A irmã Antoninha Santos: Deus abençoe a todos os irmãos, e o pastor Edival e o pastor Ulisses. A irmã Sara Vieiro dos Santos: boa noite, Deus abençoe a todos, acompanhando de Serra da Pedra com a família. Um shalom aos irmãos aí da Serra da Pedra, né? Esses irmãos maravilhosos. Talita de Cássia: glória a Deus, Deus abençoe a todos, acompanhando de Butiá. Temos irmãos do Rio Grande do Sul já acompanhando aqui conosco. A irmã Morgana também está acompanhando aqui de Palhoça, né? E diz: uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. São palavras maravilhosas, né? Um Deus abençoe, um boa noite. Isso realmente é bênção de Deus, né? A irmã Evelyn da Silva Borges: Deus abençoe pastor Edival, pastor Ulisses, assistindo de Araranguá.
povo abençoado, né? Povo de Araranguá. O Genésio Silveira, Deus abençoe a todos nesse dia, lá de São João Batista, irmão Genésio. Programa A Voz de Deus, boa noite com Jesus a todos, amém, glória a Deus. Irmão Roberto de Itajaí, que Deus continue abençoando cada um nesta live. Dayana Alves de Lima, Deus abençoe a todos, que Deus possa falar mais uma vez com todos nós nesta noite. Deus abençoe a irmã Dayana, irmão Jonas também aí, que sejam abençoados por Deus. Também aqui, boa noite, Deus abençoe. Aqui é o irmão Luiz e a irmã Eliane de Butiá. Glória a Deus, a irmã Isabel Zago está dizendo que é de Jaguaruna e Deus abençoe ricamente. Vamos ouvir o hino então e depois vamos ler mais comentários. Vamos comentando, vamos interagindo. Glória a Deus. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Angústias invadem teu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele virá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, já não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa o lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixe o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele virá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente aonde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele virá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavras,
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Quando Israel era levado cativo por outras nações, ou perdia uma guerra, sempre tinha um porquê. Um porquê deles caírem na batalha. Um porquê eles caírem nas mãos do inimigo. Um porquê eles forem levados cativo, presos. Muitas vezes Israel adorava outros deuses. Muitas vezes murmuração contra Deus e contra os próprios líderes que Deus estabelecia para guiá-los. Havia vários motivos que levavam Israel a ser presa pelos seus inimigos. E muitas vezes vocês vão até ficar perplexos, mas o envolvimento com feitiçarias, com bruxarias, com ocultismos e etc. Sim, Israel, Manassés se envolveu com isso. Manassés chegou a sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Bruxaria, isso é magia negra. Inclusive Deus pediu para que fosse extirpada todas as feiticeiras da terra. Usar o jugo e a manipulação para com as outras pessoas, a fim de obter o que se quer, mas contra a vontade da pessoa. Sabe aquele narcisista? Sabe aquela pessoa que manipula, julga ou obtém vantagem com certas manhas, certas manipulações? Até isso Deus não se agrada. Israel era proibido de fazer isto. Inclusive Israel, Deus estabeleceu o sacerdote para ele não aceitar manipulação e não aceitar também suborno. Até isso Deus não aceitava. E se você for me manipular, um filho for manipular uma mãe, você já viu um filho no mercado, como é que ele faz para obter um pirulito, uma caixa de bombom? Ele se joga no chão. Isto é manipulação. Isso é subjugar o pai e a mãe através de uma vergonha, e ele então pega e dá para não passar vergonha no mercado. Entende? E assim os adultos fazem de uma outra forma, um pouco mais estiloso, né? Entende? Então, o estender do dedo aos defeitos dos outros, isso atrai problemas para si. Se eu estender o meu dedo para você e dizer que você está errado, que você está isso, que você está aquilo, eu começo a ter uma prática de começar a botar defeito em tudo. E aqueles defeitos começam a aparecer na minha vida, começam a nascer na minha vida, começam a brotar nas minhas ações. E eu estou falando mais de mim do que da própria pessoa. 4, semear divisões numa igreja, fazer um grupinho à parte em rebelião. 5, envolvimento com guerrinhas e discussões. Tem gente que gosta, irmão Ulisses, de uma guerrinha, de uma discussãozinha, de um probleminha. Soube disso, soube daquilo outro. Tu viu o fulano? Eles dão vida a espíritos. Demônios, eles podem até não morrer, mas eles se aniquilam de fome ou de sede. Tu só consegue matá-los de fome ou de sede, porque espírito não se mata, só de fome ou de sede. E como você não alimenta um demônio? Você não alimenta ele não falando. O profeta usa uma palavra, ignório. Não subestime-o, mas ignore-o. E quando você ignorá-lo, não falar mais dele, não falar mais do problema, aquele problema vai definhando. Quanto mais você fala, quanto mais você comenta, mais aquele espírito se levanta. Então, falta de perdão, guardar ressentimentos contra alguém,
que nos tem ofendido atrai problemas, atrai dificuldade, atrai doenças, atrai enfermidades. 7, andar no meio de más companhias. E aí Paulo vem e diz uma coisa interessante: as más conversações, o que elas fazem? Corrompem os bons costumes. Isto é, a palavra, ela é interessante, porque quando Paulo fala a Timóteo, ele fala sobre isso, né? Ele diz aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16 e no 17, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra profana produz, cria. Que coisa! Então, há um poder. E eu pergunto, as palavras de Jesus eram o quê? Espírito e vida. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. E as tuas palavras? Amanhece agradecendo a Deus ou amanhece espraguejando? Amanhece falando já coisas erradas, né? E a palavra desses, versículo 17, roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. A palavra destrói, mas a palavra também constrói. O que você quer fazer? Construir ou destruir? Em 8º lugar, viver com medo de que algo de mal lhe venha a acontecer. Viver com medo. O profeta de Deus diz que não há nada de bom no medo. O diabo, ele vem para te causar medo, porque o medo é a ausência de fé. Medo é a ausência de fé. Insegurança, ausência de fé. Então não tenha medo. Quando Pedro foi chamado por Jesus, porque Pedro disse: se és tu, diga para que eu vá até ti andando por cima da água, ele foi. O profeta diz, na mensagem A Fé Perfeita, que ali Pedro teve medo, e quando ele teve medo das ondas ao seu redor, ele afundou. O medo atrai problemas. Por isso que Jó disse: o que eu temia, isso me sobreveio. E o que eu receava, isto me aconteceu. Então não esqueça, não tenhas medo. Se você não tiver medo, você vencerá o câncer. Se você não tiver medo, você andará por cima da água e não afundará. Se você não tiver medo, você vencerá o problema. Porque se você não tem medo, é porque você tem fé. Você está seguro. Você está ciente de que aquilo é teu. E eu vou ler depois, na mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, uma coisa interessante, porque quando o profeta fala sobre criação, ele diz assim: quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Sua fé supera as coisas do mundo. Como é sua fé? Sua fé naquele ato que Deus operou em você para torná-lo um filho de Deus. Você parou sua mentira, você parou seu furto, você parou sua bebida, porque sua fé te levanta acima disto. Se você não o fizer, você não tem nenhuma fé. É pela fé sois salvos, e isto é através da graça. Tanto quanto a sua fé for liberada, e aí é com você, você vai se soltar um pouquinho e vai começar a dizer: eu creio, é assim mesmo, Deus seja louvado, vai ser digno de ser chamado filho de Abraão. Jesus, ele disse, né, para aquela mulher encurvada, ele disse: não é lícito que uma filha de Abraão ande encurvada. E um filho de Abraão deve andar encurvado, cabeça abaixo, cabisbaixo. Então, isto é quanto você pode ter, porque em você habita os poderes dos céus e terra. Deus habita em você.
e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Aí está você. Porém, é a sua fé. Jesus disse, de acordo com a sua fé, seja isto em você, se você pode crer, todas as coisas são possíveis. Você já viu, eu tive 2 cultos, e quando eu entrei, eles estavam cantando Somente Crer. Mas parece que tinha gente que não sabia cantar ainda, depois de 30 anos de crente. Só dá aquela engasgada ainda. E canta, mas que parece que não está crendo. As tuas palavras vão demonstrar. Os soldados, quando vão para a guerra, vão cantando. Por quê? Porque isso lhes dá coragem. Vê? Se verdadeiramente eu vos digo, se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidares, mas creres naquilo que disseste. Você crê na tua palavra? Você tem que falar com convicção. Eu creio. Tem que cantar com convicção. Veja, então que tipo de pessoa temos que ser? Tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós, esta rocha ferida que jamais deixa a igreja, eu estou sempre convosco até o fim do mundo, a sempre presença da grande força de salvação e poder que derramou no Calvário para a igreja, a sempre presença do Deus vivo, a grande corrente, rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Aleluia! Veja, então o profeta de Deus diz assim, no parágrafo 156 e 157, Josué e Caleb tiveram aquela fé. Eles disseram, nós somos mais que capazes de conquistar qualquer coisa que venha diante de nós. E eu te pergunto, você tem esta fé de dizer que você é mais do que capaz? Os outros disseram assim, nós não temos condição de conquistar a terra. Eles conquistaram? Não, porque a semente que eles semearam foi que eles não iriam conquistar. Mas Josué e Caleb conquistaram. Por quê? Porque eles falaram a palavra certa. Nós somos mais do que capazes. Aí você diz assim, bom, eu não tenho capacidade. Claro que você não tem, mas é Deus que te capacita. A Bíblia diz, não que nós podemos por nós mesmos alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade é nossa, Deus nos deu para nós. Certo? É como a semente da mulher. A semente não era da mulher, era dela porque Deus deu para ela. Então, a capacidade é nossa porque Deus nos deu esta capacidade. Então, nós podemos, nós temos condições. Isso não é orgulho, isso não é soberba, isto é fé. Este é o problema com a igreja. Nós podemos conquistar toda a enfermidade, nós temos o poder em nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nada pode se colocar diante de nós. A única coisa, ele deseja encontrar alguém que creia nisto, que creia que Deus já tem feito por você. Não que nós seremos, não, nós vamos ser. Vai acontecer no futuro. Não que nós seremos, nós somos agora. É a sempre viva presença do Espírito está conosco. A sempre viva presença do Espírito está conosco. O mais forte é isso, pastor Ulisses. Se não houvesse uma lei para isto, filhos e filhas de Deus criariam um mundo aqui fora e viveriam uma vida particular nele. Olha, criariam um mundo. Você tem o poder em si para fazer isto. Se você obteve uma sombra do poder de Deus em você, você tem poder para fazer isto. Deus é onipotente. Vem o que eu quero dizer? O poder que está em você o fará. O poder que está em você o fará. A palavra. Quando Deus chamou Moisés, Deus capacitou Moisés. E ele estava diante do Mar Vermelho, ele estava nas costas dele 2 milhões de pessoas. A responsabilidade era grande. O mar estava na frente. Ele pensou em fazer uma oração, Deus chamou ele e puxou a orelha. Por que clamas a mim?
Diga ao povo que marche. Aí o profeta prega a mensagem: por que clamas? Fala. Veja, então é isso que te dá esta segurança. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus derramou do seu espírito em você, e esse espírito que está em você pode falar. Mas quando você levanta pela manhã, quando você vai para o trabalho, você vai reclamando. Você vai reclamando do trabalho, você vai reclamando da roupa, você vai reclamando do calor, você vai reclamando do frio, você vai reclamando do trabalho ser longe, você vai reclamando de tudo. Mas se você mudar, há um poder no agradecimento, há um poder sobrenatural no glória a Deus. Abraão foi fortificado na fé de que forma, hein, pastor Ulisses? Dando glória a Deus, glorificando, agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que depois de nós orarmos, nós temos que velar as nossas orações com ações de graça. Com ações de graça, agradecendo a Deus por aquilo que nós pedimos. O profeta de Deus diz assim, ó, que não é que nós vamos obter, nós já temos. Não é que nós vamos ficar esperando algo acontecer. Esta é a razão, andando diante de pessoas enfermas, quando ele me comissionou mais adiante, eu creio nisto. Deus disse que sim, isto é como as visões acontecem. Deus prometeu isto, Deus não pode mentir. Creia nisto, você deve crer nisto. Tem que haver algo lá que abra aquele registro e tem que ser este braço de fé. Abra aquela coisa que te permita entrar nisto. O que necessitamos hoje não é orar por mais poder. Você tem poder suficiente para fazer uma nova terra. O que você precisa é fé para usar aquele poder que Deus te deu. Glória a Deus. É tremendo, né, pastor? Porque eu estava lendo ontem com a igreja, Colossenses, é bem isso que o senhor citou agora, né? No verso 2 do capítulo 4, né? Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, né? Aí eu dizia, isso é como regar semente, né? Você vai regar semente, o sol vai vir. E aí eu achei interessante o verso 6 também, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que coisa, né? Está tudo ligado nas palavras. Tudo naquilo que você fala, no teu dia a dia, no teu... Eu já falei na outra live que muitas vezes eu mesmo, as pessoas ali no mundo que eu lido, seja no mercado, seja no caixa, seja no banco, seja mesmo numa fila de uma lotérica, e eu digo, ou abençoado, ou abençoada, aquilo causa um impacto na pessoa, que a pessoa chega e diz assim, fala de novo, gostei, eu sou abençoado, já ganhei o dia. Isso é muito bom. Por quê? Quando eu falo isso, sabe quem é que está sendo abençoado? Eu. Sim, abençoarei os que te abençoarem. Então é isto. Quando você joga semente, ela retorna para você. Veja, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então você dá um Deus abençoe, você recebe em milhões de vezes. É muito, muito tremendo, porque eu creio que é isso que Paulo quis dizer, né? Sempre agradável a palavra, temperada com sal. Então eu creio que essa questão de ter equilíbrio no falar, né? Pensar antes de tudo, né? E eu falei para a igreja esses dias atrás, pregando, eu citei o senhor, eu falei sempre, eu achei importante quando cheguei a morar aqui, essa questão do pastor sempre está falando, né? Ô, abençoado e tal, né? Isso tudo a gente vai aprendendo, né? Porque eu creio que nós temos que aprender sempre. A irmã Margarete de Freitas está acompanhando e diz assim, Deus abençoe pastor Edival, pastor Ulisses e todos os que estão assistindo esta maravilhosa live. Davi Machado, Deus abençoe pastor Edival, que Deus abençoe a todos acompanhando de Serra da Pedra. Raquel Zago, boa noite com Jesus Cristo a todos os irmãos. Desde Jaguaruna ela está acompanhando. Neide Silveira, Shalom, Deus abençoe a todos.
Jéssica Barbosa, Deus os abençoe. Irmã Jéssica, assistindo de Biguaçu. Abençoe, irmã Jéssica. Deus possa continuar abençoando a sua vida e as crianças também, todos aí, em nome de Jesus. Manilza Machado, engrandecido e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos, boa noite. Lori Sherman, Deus abençoe a todos. Amém, a irmã Lori, né? Eu creio que está acompanhando desde São João Batista também. Ela está ali na casa da sua irmã, eu creio, né? Samuel Martins dos Santos, Deus abençoe. Será uma bênção para todos. E já está sendo, né, meu irmão? Samuel Fernandes, Deus abençoe nosso pastor e todos os irmãos de Porto Alegre. Carolina Santana, boa noite, pastor. É verdade, irmão. Amém. Palavras abençoadas. A irmã Ivani está dizendo. Deus abençoe a todos. Felisberto José, Deus abençoe sempre, pastor Edival e Ulisses. O irmão Valdomiro, né, evangelista em ação. Deus abençoe aqui. Irmão Valdomiro, assistindo aqui de Forquilinha, da casa do irmão Rogério Pereira. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí. Irmão Rogério, a família, esses abençoados, né? Vamos ouvir mais um hino, então? A irmã Karina e a irmã Lilian são uma bênção de Deus, vieram aqui prestigiar a live, cantar. Também quero já, desde já, agradecer os músicos, os irmãos que vieram para cuidar aqui das câmeras, do som. Tudo isso acontece porque há pessoas que se dedicam para isso, né? Então que Deus possa abençoar. Irmã Cláudia, irmão Ademir estão aqui acompanhando, né? A irmã Alice chegou agora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que for, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo e com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei.
Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é uma riqueza. E nós sabemos que toda a palavra, ela é inspirada e proveitosa. Deus não colocou essas palavras na Bíblia somente para fazer volume. Deus colocou elas com propósito, com objetivo. E quando nós estávamos falando a respeito do que eu falar, abençoar ou maldizer, muitas vezes nós falamos no calor do nervosismo, muitas vezes nós falamos porque nos irritamos. E eu quero dizer algo para você. Quanto mais irada a tua palavra, mais forte vai ser a semente para o mal. Mas quanto mais alegre, mais fervorosa for a tua palavra, vai ser vida. O peso da caneta que se escreve na vida de uma pessoa, as coisas boas ou ruins, é a emoção que colocamos nas palavras. Veja, se você ver uma criança subindo numa cadeira e você gritar com ela, dizendo, desce daí que você vai acabar caindo, ela é capaz de adquirir um trauma de nunca mais subir em altura. Aquilo escreveu no subconsciente dela que ela não pode subir em altura. O peso da caneta que escreveu na vida dela foi a tua ira, foi a emoção com que você falou. Mas se ela lavar uma louça, limpar uma casa, e você bater palma, e você elogiar com bastante emoção, ela vai ficar tão feliz que aquilo ela nunca vai esquecer. Os traumas que acontecem no mundo hoje, e quem está ganhando muito dinheiro são os psicólogos, os psicoterapeutas, porque o nosso mundo hoje está rodeado de pessoas que estão traumatizados. Vieram por conta de bullying, que antigamente não era chamado bullying, né? Mas havia muita tortura, com palavras, com perseguições, e aquilo era com tanta emoção, era com tanta afinco, que aquilo gravava na mente das crianças, e hoje elas sofrem esses traumas. Então, a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, porque o medo é a ausência de fé. Agora, vamos observar, vale a pena, será que vale a pena, irmão Liceres, pegar e passar essa live para mais alguém, né? Será que vale a pena? Com certeza, né? Isso aí tem que ser passado para frente, tem que escutar depois de novo, tem que realmente falar para as pessoas, né? Escute lá que vai ser uma bênção. Vale a pena você divulgar com aquela família, ó, escute isso vai te ajudar. Agora, se você, muitas vezes, numa hora de um calor, de uma ira, porque não se pode, a não ser abortar uma plantação, uma semente jogada. É como a flecha, né? Uma palavra falada. Se é uma palavra dita a seu tempo, ela é como maçãs de ouro em salva de prata, né? Então, imagine uma palavra falada a seu tempo. E Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, olha como ele coloca a palavra no Provérbios capítulo 15. Ele diz que a palavra branda, o tom da voz, desvia o furor. Se alguém vem te afrontar, irmão Ulisses, respire fundo e pergunte para a pessoa, você está bem? E olhe nos olhos dela. A palavra branda desvia o furor, tem um poder. Agora, a palavra frívola, ela simplesmente suscita a ira.
ela coloca gasolina no fogo. Isso é exatamente porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de paz, de amor e de uma mente sã. Glória a Deus. Que coisa! Então, se você plantou, você tem que retirar. Esse que eu ia lhe perguntar agora, naquela questão que Salomão fala que há tempo de plantar, há tempo de colher e há tempo de arrancar. Seria isso? Exatamente. Como é que faz, né? Sim, você retira aquilo. Me perdoa. Eu não queria ter dito isso. E ora pedindo perdão a Deus para tirar aquela semente do solo, para não ir à frente, para não produzir. E a questão de uma pessoa que veio do mundo, não conhecia a palavra e tem maldição na vida dela por palavras de pessoas, de tudo. Qual que é o caminho, pastor? Assim, para até quem sabe alguém esteja com essa dúvida, né? Porque há quebras de maldições, né? Sim. Há muitas pessoas que vêm e há um círculo vicioso de problemas. Por exemplo, se você pegar a vida de Abraão, Abraão plantou uma semente de mentira. Abraão mentiu para o rei de Gerar, dizendo que Sara era prima. Quando veio Isaac, Isaac fez a mesma coisa, mentiu também. Quando veio Jacó, meu Deus, misericórdia. Jacó era mentiroso, mas Jacó foi mentiroso até o val de Jaboque. Quando ele se converteu, e morreu Jacó e nasceu Israel. Aí ele nunca mais mentiu. Tanto é que José só foi perfeito por causa de Jacó. Porque quando chegou no Egito, o José disse: pai, diga para o rei que nós lá na sua terra somos cuidadores de gado, não de ovelha, porque cuidador de ovelha aqui não vale nada. Quer dizer, mente para o rei. Mais uma vez, quando ele chega na frente do rei, ele diz: teus servos são criadores de ovelha. Não mentiu mais. Aquela maldição foi quebrada com a conversão, com o nascimento. O novo nascimento quebra isso. O novo nascimento tira toda a maldição, seja ela hereditária, seja o que for. Não, você não precisa carregar aquilo, desde que venha o novo nascimento, porque o nosso velho nascimento é para a morte. O novo nascimento é para a vida. É uma novidade de vida. É Romanos capítulo 6, versículo 4. Andar em novidade de vida. Pode ler ali para nós Romanos capítulo 6, versículo 4, irmão Ulisses, que é exatamente isso. Entende? Que você perguntou. É a resposta para isso. Até entende? Porque, às vezes, tem pessoas que vêm, né, pastor? Sim. Interessante, assim, porque esses dias, e o mundo, pastor, vira, eles aprendem essas coisas, porque esses dias, eu estava lembrando agora que o irmão chegou para mim dizendo que ele precisava receber um auxílio aí do governo e tal, e para que ele pudesse ter esse auxílio, aí o advogado aconselhou a irmã que tinha que ir lá e dizer que estava separada do marido, que não tinha mais renda e que eles ganhavam de certeza. Agora veja como é que o mundo entra nessa questão, né? Romanos capítulo 6, verso 4, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma vida nova. Glória a Deus. Aquilo ficou para trás, foi sepultado no mar do esquecimento. Acabou. Agora, a pessoa, ela pode não esquecer e ela ficar lembrando daquilo. E o trauma não é sarado se ela alimentar aquilo. Vira e mexe, aquilo vem na memória dela. É a maior batalha jamais pelejada. Ela tem que vencer aquilo. Porque mesmo ela nascida de novo, os pensamentos do que ela era ou do que ela recebeu lá no passado vêm à tona. O velho homem começa a aflorar, a velha mulher começa a aflorar. E ela começa a relembrar o que ela passou, o que ele passou. Sendo que Deus já perdoou, Deus já jogou no mar do esquecimento. Aquilo já acabou. Mas se ela começa a relembrar os traumas e começa a reviver nas emoções, aquilo vem à tona no seu corpo.
com doenças, com enfermidades, com problemas mentais, com problemas de perseguição. Por quê? Se ela começar a alimentar com a boca. Ela alimenta com palavras. Mas aconteceu isso comigo, mas aconteceu aquilo comigo. Porque na infância sempre foi assim, porque sempre me perseguiram, sempre me fizeram isso, sempre me fizeram aquilo. Não param de falar de mim. Eu sempre falei, e eu disse, eu já tirei satisfação uma vez. Hoje eu não tiro mais. Porque eu não quero dar água para espíritos. Falaram de mim? Não é eu o problema. Porque se vierem falar que eu estou errado na doutrina, o que eles não conseguiram fazer com Jesus, mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eles não conseguiram vencer e condenar a Jesus na doutrina. Tentaram pegar a mulher, levar diante dele, para ver se ele se chocava com a própria palavra e negava a Bíblia, a doutrina, o ensinamento. O Estado tentou pegar no imposto, nada conseguiram, não conseguiram. Então não tem nada para pegar no ensinamento dele, vamos difamá-lo. Vamos dizer que ele é filho de prostituição, vamos dizer que ele tem demônio, tem Beuzebu, que ele está fazendo essas coisas aí, é feitiçaria, chefe de demônio dele. Então, quando as pessoas não conseguem, elas vêm assim, entende? Então, eu não consigo mais dar água para estes tipos de espíritos. E Provérbios 19, verso 20 e o 21, pode ler ali para nós. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Mas, Maurício, as contendas são como? Que coisa, né? Hã? As contendas são como os ferrolhos de um palácio. Fechaduras, né? Sim, elas trancam. Elas impedem bênçãos, elas trancam, elas... E para quê? Você ficar batendo em ferro frio quando você sabe melhor do que isso? Você consegue, você tem a palavra para te ensinar, olha só. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha o 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Viu? A morte e a língua, e a vida... a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E as tuas palavras são espírito e o quê? Vida ou morte? Veja bem o que você fala no teu dia a dia, ao redor da mesa, com o teu irmão, com tua irmã, a respeito da igreja, a respeito do ministério, a respeito dos músicos, a respeito de qualquer irmão. O que você fala? O que você diz? Isso tudo fala de quem é você, não da pessoa que você está falando. Simples. E a pessoa está comendo desse fruto. Porque se as tuas palavras forem vida, o que você vai fazer? Você vai orar. José foi um homem justo. A Bíblia diz que ele era justo. E a sua justiça excedia tanto que ele entendeu que a sua noiva engravidou. Ele entendeu que a sua noiva traiu ele. Que a sua noiva tinha lhe enganado. Ela veio dizer, eu estou grávida. Como você está grávida? Na mensagem, vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O irmão Brana faz esse quadro. Como? E o irmão Brana diz que ele olhava aqueles olhos negros e dizia, mas há tanta sinceridade no olhar dela. Ela não está me mentindo. Mas mesmo assim, ele intentou deixá-la. Publicamente, falando para todo mundo que a noiva dele tinha tido um caso e estava grávida. Não, ele não era injusto. Ele era justo. Aconteceu, tudo bem, eu vou deixá-la.
Mas eu sei que se eu comentar alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Eles vão apedrejá-la, eles vão matá-la. Mas quando você sabe de alguém alguma coisa, o teu desejo é que eles apedrejem mesmo. Você é fariseu. Por isso você deseja que eles apedrejem. Não apedrejem como apedrejavam no Velho Testamento, mas apedrejem com línguas, com palavras. Então você sai infamando ela, difamando, falando mal, contando para as pessoas o erro daquele irmão ou daquela irmã. Por que você saiu difamando? Porque você quer que estas pessoas sejam apedrejadas. É a tua característica. É a característica de fariseu. Sim, esses que vão arder no inferno. Exatamente. Esses que trouxeram a mulher para ser apedrejada. E José sabia que se ele saísse difamando Maria, ela ia ser apedrejada. Mas a Bíblia diz: e José intentou deixá-la secretamente. Não vou contar para ninguém, para não infamá-la. Aí o Mombrana vem na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus e ele disse assim: se você souber alguma coisa, a maneira cristã é esconder tudo que você sabe de errado do teu irmão. Volto a frisar o que eu frisei na outra live. Isso não é ser conivente com o pecado. Tem pessoas fazendo live de problemas de pastor. Tem pessoas fazendo live de problemas de irmãos. Tem pessoas fazendo live. Esse é o ministério do diabo, você sabe disto, né? O que semeia contenda entre os irmãos, o que difama o seu irmão, o que difama o próximo. Então tem pessoas especialistas, são um ministério. Eles dizem ser os certos. Não que essas pessoas não fizeram, não estou julgando, nem sei se elas fizeram ou não. Mas enfim, se fizeram ou não, e você está fazendo live especificamente para contar os problemas, os podres das pessoas, puxa vida, tua boca é um esgoto. É o esgoto do inferno, na verdade. Então, deve-se vigiar, porque toda esta maldição vai vir sobre a tua vida. E você sabe que se você não consegue respeitar o ofício, respeite. Se você não consegue respeitar o homem, respeite o ofício que está nele. Entende? Então, nós vemos que nós vamos viver, irmão Ulisses, do fruto da nossa boca. Né? E inclusive aqui, ó, por que ele fala nesses 2 versículos sobre a língua? Porque aqui ele diz que as contendas são como os ferrolhos de um palácio. E aí, o irmão ofendido, aquele que tu ofendeu, aquele que tu magoou, aquele que tu decepcionou, aquele que tu ofendeu, aquele que tu falou mal, aquele que tu difamou, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade. E deixa eu te dizer, quanto mais você semear coisa errada, mais coisa errada você vai colher. E Deus nos deu um espírito diferente. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de paz, de amor e de uma mente sã. Aleluia. Eu gosto disso. Então não tenha medo. Por quê? Medo que os filhos se prostituem. Medo que os filhos se droguem. Medo que as finanças não cheguem. Medo que no fim do mês o patrão os despeça. Medo que o dinheiro não dê para a comida. Medo de viajar. Medo de ficar sozinho em casa. Você vai querer se libertar hoje? Você está afim de se libertar? Você quer receber uma oração na tua vida para deixar isso de vez? Medo é o oposto de fé. Fé chama à existência aquilo que Deus promete na Bíblia, são as bênçãos. Medo chama à existência aquilo que o diabo tem para dar, são as maldições. Que coisa! Jó foi um homem de Deus e foi roubado pelo diabo porque estava sempre com medo. O que Jó mais temia, mais tinha medo,
foi o que lhe aconteceu. Lança fora o medo. Lança fora. Tenha coragem. Deus não chamou covarde. Deus chamou pessoas corajosas, de fé, de músculos e cabelo no peito. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o senhor comentando ali, agora pensando, né, que o irmão Brana sempre frisou essas coisas, né, que a dificuldade das pessoas em crer no homem de Deus, né, e até mesmo Deus falou para o irmão Brana, se ele fizesse a pessoa crer nele, né, e às vezes a pessoa não consegue crer nela mesmo. E aí, por isso que aí o senhor leu aquela parte da mensagem ali, falando que se nós tivermos uma sombra do poder de Deus, né, às vezes é nós não crer em nós. A gente se acha muito pequeno e tal. E eu creio, né, pastor, que é a questão de exercitar a fé, né? Porque a Bíblia fala que nos exercitados pela palavra, né, exercitar a fé, né? Tudo no nosso corpo exercitando cria músculo. A fé exercitando cria músculo. E às vezes a maior dificuldade nossa é nós crer em nós mesmos. Entende? E o profeta de Deus diz na mensagem anjo de Deus, a maior dificuldade que Deus tem é de achar um homem que crê em outro. E Deus, quando ele trouxe à existência esta terra, ele teve que crer nele mesmo, na sua própria palavra. Tremendo demais, né? A irmã Silvana Rodrigues diz: Deus abençoe, irmãos, desde Misiones, Argentina. Glória a Deus. A irmã Sandra Oliveira Marques: boa noite, Deus os abençoe, pastor Edival, pastor Ulisses e cada um. A irmã Selma Santos: boa noite, irmãos, Deus abençoe, na expectativa para mais uma live abençoada. Araci Silveira: que Deus abençoe muito o nosso pastor e também o pastor Ulisses. Sou irmã Araci e também o esposo está assistindo desde Butiá. Daviane Andrade: Deus abençoe a todos os irmãos. O irmão Neville e a irmã Daviane acompanhando de São João Batista. A irmã Silvana Rodrigues diz assim: quero agradecer por suas orações por minha irmã Fabiana. Ela estava com câncer maligno, grau 2, e terça fez a última quimioterapia, e o mais maravilhoso é que retornou aos caminhos de Deus. Glória a Deus, que coisa, que Deus tremendo é o nosso, né? Eu creio que a irmã Silvana é a mãe do irmão Elias, né? A irmã Terezinha Aguiar da Fonseca diz: Deus abençoe a toda a equipe no nome do Senhor Jesus. Tarciso Leite: Deus abençoe, irmãos. Irmão Tarciso e Leandra de Butiá. Sandra Oliveira está dizendo: hoje meu dia foi chorar na pregação do pastor Anildo e agora no hino que a irmã está cantando. Glória a Deus. Uma Cíntia Hidalgo está dizendo que o Jonatas Hidalgo, ele que escreveu aqui, né? A Esther Hidalgo e Cíntia Hidalgo, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Palmira, né, diz assim: Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo a live. Eu e meu esposo estamos assistindo aqui de Araranguá. Carolina Santana: enquanto eu leio aqui, podemos ouvir mais um hino, a irmã Karina vai cantar, né? Está pedindo oração também aqui, vamos orar no final. A irmã Claudete está acompanhando desde São João Batista. William Paz: Deus abençoe, acompanhando de Fazenda Rio Grande, Paraná. Deus abençoe, irmão William. O irmão Valdomiro diz assim, a irmã Jéssica Salles, né? Deus abençoe a todos. Irmão Edinho e família aqui de Gravataí: palavras são pensamentos expressados e pensamentos positivos traz palavras positivas e fé positiva. Deus abençoe, pastor Edival e pastor Ulisses. Amém, irmão Edinho, que Deus abençoe, né? Muito bom. A irmã Morgana está pedindo oração, está sendo anotado, né? A Janete Aparecida diz assim: Deus abençoe a todos os irmãos. Isaac Machado: Deus abençoe a todos. Josué Ademar Bueno: Deus abençoe a todos assistindo aqui de Canela, Rio Grande do Sul. O irmão Josué está trabalhando, né, fora, ele e o irmão Josimar. A irmã Carolina Santana: eu moro na Barra dos Quirinos, né? Em Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos os irmãos aí. O irmão Isaac diz: live maravilhosa. A irmã Ivani: boa noite, Deus abençoe pastor Ulisses, pastor Edival e toda a equipe assistindo e sendo abençoada. Isso é importante, né? Sendo abençoada. E também o irmão Isaac diz assim: que Deus abençoe o pastor
Edival, né? E o irmão Ulisses, com certeza ele quis falar isso, né? Deus abençoe, pastor, irmãos, assistindo de São Marcos, a irmã Paola Vargas, essa era daqui de Palhoça, né? Agora é lá do Rio Grande do Sul. Irmão Oziel diz assim: glória a Deus, palavra de sabedoria, isso estimula a fé, focar na palavra rumo à eternidade. Deus abençoe aos pastores, os que trabalham de trás das câmeras e os músicos e as lindas cantoras. Amém. Vamos ouvir então mais um hino e que Deus continue nos abençoando. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar num canto encostado. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele então mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo o que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo o que perdeu. Só não te desesperes, confia mais em Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele então mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo o que te aconteceu.
nem desesperes, confia mais em Deus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo o que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não te desesperes, confia mais em Deus. Vai passar. Glória a Deus, aleluia. Só para dizer para o irmão Valdomiro que nós já comunicamos a técnica ali e agradecemos o lembrete dele, né? Queremos que a live seja uma bênção aí para todos, né? E que nada atrapalhe, que possamos realmente poder chegar aí com um som bom, né? Que tudo dê certo. Obrigado, irmão Valdomiro. Vamos lá então, pastor Dival. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos ainda 15 minutos, né, irmão Ulisses? E nós, neste final de semana, vamos ter cultos maravilhosos aqui na região. Amanhã, se Deus permitir, estarei aí com vocês em São João Batista. Se Deus permitir, no sábado, estarei com vocês em Joinville, né? E no domingo pela manhã teremos a escola aqui e à noite a ceia do Senhor. E você é nosso convidado para estar nesses cultos maravilhosos que Deus vai nos abençoar ricamente. E dando continuidade, né, neste assunto, falando sobre a palavra, que é espírito e vida, e as palavras que nós usamos, quando nós falamos, elas também têm um espírito, ou para a vida, ou para a morte. As de Jesus eram para a vida, e então eu pergunto, as tuas, é para a vida ou para a morte? Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida com abundância. E uma das áreas que as pessoas sofrem é porque usam a língua indevidamente, falando palavras de morte, de doenças, de desgraças, de pobreza, de fracasso. Deus, quando fez o homem, o fez à sua imagem. Falar mal do homem, falar mal daquele Deus que o criou. Em Gênesis 1, verso 26 e 27, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus, e criou macho e fêmea. Então o poder que Deus tem de criar coisas está na palavra. Deus criou os mundos com a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, os mundos que agora existem foram criados pela palavra. O próprio Pedro, quando ele fala em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 5 e no versículo 7. No versículo 5, ele diz que o que existe agora, os mundos, a terra, foi criado pela palavra. E no versículo 7, ele diz que a palavra vai destruir este mundo, porque está escrito que o juízo virá. Ela se reserva para o fogo. E é a palavra de Deus que vai se cumprir. Você vai ver que mesmo
as palavras faladas na boca de um falso profeta, né? Aquelas palavras, os 3 espíritos de Rã, que saíram da boca do falso profeta, foi propagada uma doutrina que é um espírito no mundo, que é a doutrina da Trindade. Crença em 3 deuses, saíram da boca do falso profeta, e aquilo hoje é uma verdade que o povo recebeu como verdade, mas é uma mentira. Os 3 espíritos de Rã saíram da boca do falso profeta e foram propagados, e as pessoas aceitaram, e hoje há milhões e milhões de pessoas que são trinitarianas, isto é, elas foram geradas pela palavra. A palavra da mentira gerou estas pessoas, e elas são trinitarianas e confessam que tem 3 deuses, que vão chegar lá no céu, vão ver o Deus Pai, um velhinho, vão ver o Deus Filho, né, e vão ver o Deus Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia, mas saíram da boca do falso profeta, porque a Bíblia diz que só há um trono, só há um Deus, não existe 2 deuses, não existe 3, só há um único Deus. Crede, ó Israel, que o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas o falso profeta, com a sua palavra, gerou pessoas. Agora, a palavra de Deus está gerando filhos e filhas de Deus. Então, esta palavra, ela veio para isso. Esse mesmo poder de criar coisas está dentro de cada um de nós. Abre em Romanos capítulo 10, versículo 8, irmão Ulisses. Esse mesmo poder de criar coisas está dentro de cada um de nós. Porque nós fomos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E você, ao proferir palavras, quer acredite, quer não acredite, está criando coisas, está semeando coisas boas ou más. Lê o versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que coisa. Então, há um poder sobrenatural para mudar o curso da natureza, né? E o profeta diz que nós somos pequenos criadores, pequenos messias, e que aquele mesmo poder que criou este mundo está neste povo que tem o Espírito Santo. A palavra falada, parágrafo 23, o profeta diz que aquele mesmo poder está neste povo que tem o Espírito Santo. Então, veja bem, se você fala negativamente, você estará falando morte. E como você tem o poder criativo de Deus dentro de si, falando negativamente, estará criando destruição para você mesmo. Para quê? Para quê? Para quê? Tem pessoas que fazem questão de, se elas saberem um problema, se chega alguém, é contar o problema de alguém. Para quê? Aquilo vai produzir coisas boas? Não. Os espíritos ao redor estão se alimentando daquelas palavras. Veja, depois sendo você... Então, uma pessoa que fala mal dele mesmo, fala negativo de suas finanças, da sua família, vai colher problemas. Depois, sendo você um cristão, até vai pensar que foi o diabo, mas foi você mesmo. Você só deu ao diabo o que para ele fazer, deu a semente para ele fazer. É a mesma coisa que você cantar aquele hino, né? O diabo pode me tirar até uma flor. Eu não aceito ele me tirar nenhuma flor, né? Mas se você admite que ele tire uma flor cantando, né, adorando a Deus e dizendo para o diabo tirar até uma flor, se ele quiser. Entende? Eu não creio nisso. Mas, enfim, Paulo disse em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Você está dando lugar para ele. Você abre ou fecha a porta. A mesma coisa com Jesus. Você deixa a porta fechada, ele não entra. Você abriu, ele entra. Mas se você abrir para o diabo também, ele vai entrar. Então, como uma pessoa pode abrir a porta para o diabo, sendo
que ele veio para matar, roubar e destruir. Você dá lugar a ele abrindo as portas com as tuas palavras. Você dá lugar falando negativamente. Você está dizendo, é assim que eu creio. Sim, porque a boca fala o quê? O que o coração está cheio. E se o teu coração está cheio de palavras boas, vai falar palavras boas. Mas se o teu coração estiver cheio de maldição, você só vai falar maldição. Cheio de problemas, você vai só falar nos problemas. Fale nas soluções dos problemas. Não foque no problema, foque na solução do problema. Que Deus abençoe vocês. Não dá nem para nós terminar uma live dessa, né, irmão Luiz? Ela chega a ser 1h30, pouco, para a gente falar sobre isso. Mas se Deus permitir, na próxima quinta-feira nós damos continuidade a isso. Se você quer que nós demos continuidade, não esquece de dar o seu gostei lá, apertar aquele joinha lá, Isso mesmo. que aí o YouTube vai entender que você gostou e vai passar para outro. E na semana que vem nós damos continuidade a isso, tá bom? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que aí será lá em Araranguá, do Tabernáculo Deus Vivo de Araranguá, assim como tem também em Butiá. Então são todos canais do Ministério do Pastor Edival Pisoni que você pode se inscrever, você pode apoiar, e isso, a propagação do Evangelho, né? A irmã Terezinha de Aguiar diz assim: glória a Deus, aleluia, que live abençoada, o Senhor é maravilhoso. A irmã Giane Borges diz: Deus abençoe a todos, nada a reclamar, só agradecer por esse Deus tão misericordioso para conosco. A irmã Tatiane diz: paz, boa noite aos pastores, né? Nilza Machado, peço a ajuda dos irmãos em oração. Vamos orar logo mais, né? Foi anotado aqui os pedidos. A irmã Paula diz assim: boa noite, Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a minha família. Amém. Josimar diz assim, Josimar Bueno, né? Irmão Josimar aqui de Canela, trabalhando e escutando a live. Está lá em Canela, mas ele é aqui de Florianópolis, né? Deus abençoe, Josimar. Irmã Maria Luir de Moraes, Deus abençoe a todos os irmãos. Aqui, irmão Augusto Moraes e família de Curitibanos. Deus abençoe os irmãos aí, curitibanos. A irmã Josefa Figura está dizendo que está assistindo de Lapa. Deus abençoe a irmã Josefa, a irmã Alex, a irmã Beth, todos os irmãos aí da região, né? Alejandro Gonzalez, Deus abençoe cada um. Pastor Edival, pastor Ulisses, um abraço, abençoados. Amém. A Ramona Almeida, Deus abençoe grandemente a todos. Evangelizando com amor, Deus abençoe. Irmã Tatiana de Álvares Machado, São Paulo. Rosimeire Fontes, Deus abençoe. Vamos ver aqui. Deus abençoe, pastores. Ensinamento do alto. Me sinto honrada pela presença de Deus, confirmando esse ministério através da palavra. Assistindo de Boa Vista, Roraima, com meu esposo e minha sogra, né? Então, o irmão Davi e a irmã Rosimeire estão lá em Roraima. Que Deus abençoe eles em tudo. Lourdes Joan. Boa noite, sou amiga da irmã Karina e recebi uma visita maravilhosa dela e o seu esposo. Eu só tenho que agradecer. Sou Lourdes do Rio Grande do Sul, estou assistindo o programa. Deus abençoe, irmã Lourdes, né? Sinta-se abençoada por Deus, né? A Tatiana diz assim: meu Deus, que forte. Eu creio que é a minha vizinha, né? Eu não sei se eu consigo ver aqui, mas eu creio que é. Deus abençoe, né? A família da Tatiane aí, o Rogério. Peço oração por Lourdete, irmã Palmira, né? Foi anotado aqui, irmã. Vamos orar logo mais. Antoninha Santos, gratidão ao Senhor Jesus por esses ensinamentos tão importantes e verdadeiros desse ministério abençoado. José Pinheiro, Deus abençoe pastor Edival e pastor Ulisses, estamos acompanhando de Erechim. Deus abençoe, amados irmãos aí em Erechim. Rubem Melo, lá de Manaus, né? E ele fala Shalom, e fala mais uma palavra aqui, hebraico, né? Eu não vou saber ler, né? Mas que Deus abençoe, irmão Rubens, sempre assistindo essa live, né? Luciana Albani, Deus abençoe sempre os irmãos, estou assistindo de Praia de Fora. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a irmã Luciana e o esposo aí, né? Que eles possam ser grandemente abençoados. O irmão foi batizado esse mês passado. Que Deus possa
fortalecer a sua vida, né? E a vida da família. Nilcemara Gonçalves, Deus abençoe cada uma. Abençoados de Deus, aqui de Porto Alegre. É o irmão Alejandro e família, né? Adriana Pires, Deus abençoe meu pastor Edival e todos os irmãos. Gratidão a Deus por esta maravilhosa live e grandes ensinamentos para ter uma vida melhor a cada dia. Isso que é importante, né? Ter uma vida melhor a cada dia, né? E a irmã Noeli de Paula, Deus abençoe, de São João Batista. A irmã Nilza também está dizendo gratidão por todos os ensinamentos do pastor Edival. Glorifico ao nosso Senhor Jesus Cristo por esse ministério. Deus abençoe grandemente sempre. E o irmão Rubem fala assim também, confirmando lá de Manaus, né, Amazonas, a palavra de um homem principalmente um cristão, tem força e tem impacto. Nunca deveria ser empenhada levianamente. Shalom, aleluia. Josi Furtado Naves, pastor Vicente e irmã Cizinha em Três Corações. Deus abençoe a todos. Maria Eduarda, boa noite, que Deus abençoe a todos. E essa pedido de oração, vamos colocar, já foi anotado aqui com certeza, né? Maria assistindo com a minha família. Matias Almeida Salles, glória a Deus. Renato de Souza Brito, amém. Deus abençoe, muito edificante. Shalom, Valinho e São Paulo. Irmão Alessandro Vieira diz, Deus abençoe meus irmãos de Caxias do Sul. E o irmão Jó Estevão, né? Está dizendo, Deus abençoe pastor Edival e pastor Ulisses. Grande ensinamento, tem que ter continuidade nesse tema. Aleluia. Se Deus quiser, vai ter, né? E a palavra de Deus é algo tremendo, algo maravilhoso, né? Chegou vários pedidos, eu vou ler aqui, o pastor vai estar orando, e eu creio que você vai receber a bênção, né? A irmã Morgana pede oração por seu sobrinho Alafã, por libertação. Carolina Santana pede oração pelo seu filho e por sua família. Maria Eloir pede oração por Leonardo, por libertação das drogas. Deus pode libertar, se você crê, Deus pode fazer, né? Janete Aparecida pede oração por Valcir, por libertação. A irmã Nilza também pede pela cura de sua sobrinha Jamine, também pela libertação e conversão de sua família. Também Maria Eduarda pede oração por sua família. Maria pede oração por Marisete, né, eu creio, por libertação das drogas. E também Matias pede oração por sua família. Creio que Deus vai operar grandemente, né? Também Palmira pede oração por Lurdete, né, pela libertação e cura de sua família. Lembrando que tivemos um testemunho, né? Vamos orar então? Já teve um testemunho nessa live que Deus curou a irmã ali na Argentina. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar então, Pai querido. Nós somos tão gratos a Ti por esse ensinamento da Tua palavra. E muitas vezes, Pai, nos vemos de uma maneira que precisamos tanto de Ti, Senhor. Quando a Tua palavra vem de encontro à nossa vida, ela realmente tira toda a roupagem humana e ela nos deixa diante de Ti, Senhor, realmente vendo a necessidade que temos da Tua presença, da Tua ajuda. Ó Deus, essa fé em nossos corações, para rompermos as barreiras humanas que nos impedem de chegar na Tua presença, de sermos melhores. A natureza humana, ela quer vencer a natureza espiritual, mas nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, que esta palavra caia em nosso coração e que nós possamos realmente exercitar esta palavra e termos resultados no nosso dia a dia, Pai. Se falamos alguma coisa que ofendeu, que tirou, ó Deus, a Tua presença de nossas vidas, nos perdoa, Pai. E que possamos, a partir de hoje, sermos melhor do que fomos até aqui, Senhor. Que esse ensinamento possa render frutos em nossa vida. Aqui há muitos pedidos por libertação, por cura. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Que através da fé que há nesses pedidos aqui, foram escritos porque eles creem, ó Pai, que haja libertação, que haja cura, que haja saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos, ó Pai, continua conosco, continua com o pastor Edival na jornada, nos cultos que irão acontecer, que o Senhor possa operar grandemente, ó Pai, que haja resultados maravilhosos e que ao findarmos esse final de semana, se o Senhor permitir, possamos ver, ó Deus, os resultados e glorificar o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos desde já. Amém, amém. Então que Deus possa abençoar a cada um.
Até a próxima oportunidade, né? Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.